Bom dia, queridas irmãs. Meu nome é Liane Caires. Atualmente estou morando em Igaraçu, no Pernambuco. Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um trimestre das nossas lições. A lição que vamos estudar nesse trimestre é lições do livro de Marcos. João Marcos, como é conhecido o nome dele, ele era filho de Maria e primo de Barnabé. Ele não foi um dos apóstolos de Jesus enquanto Jesus esteve aqui na terra, mas ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu tudo aquilo que ele conseguiu lembrar sobre o que Pedro tinha contado sobre Jesus para ele. Esse livro foi escrito nos anos aproximadamente 55 a 70 depois de Cristo. A primeira lição desse trimestre tem por título O Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O livro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15 nos diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O livro de Educação, que é o texto central aqui da nossa lição, nos diz assim: Educação, página 157. Não houve exibição de armas, nem arrombamento da porta das prisões, mas a cura de enfermos, a pregação do Evangelho e o erguimento das almas humanas testificaram da missão de Cristo. O primeiro tópico de domingo, o princípio do Evangelho. Como Marcos dá abertura ao relato da vida de Cristo e o que ele imediatamente reconhece em Jesus. Diferente de Mateus e Lucas, que iniciou seu evangelho contando do nascimento de Cristo, sua infância, Marcos ele inicia seu evangelho com o momento em que Jesus começa o seu ministério público. O livro de Marcos, capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. A segunda parte da pergunta nos fala o que ele imediatamente reconhece de Jesus. E o texto continua falando: Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Essa verdade é o alicerce sobre o qual o Evangelho de Marcos está construído. Jesus Cristo é o Filho de Deus. A pergunta B nos diz assim: explique o significado de Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. Boas novas de que o Messias havia de fato vindo à terra, conforme fora predito pelos profetas. O texto de Romanos 1, versículo 16 nos diz: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A vida de Jesus, seus milagres, sua missão ali de curar, de pregar, testifica de Deus. Jesus é o Evangelho. O texto da nota nos diz: não há nenhuma falha no plano de Deus para a salvação dos homens. Se o Evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todas as almas, isso não significa que exista deficiência no Evangelho, mas porque os seres humanos não são crentes práticos, nem recebedores práticos da graça e da justiça de Cristo. Os crentes professos não aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal, mas seguem a Jesus à distância. Aqui também na outra parte da nota nos diz que no instante em que um pecador aceita Cristo pela fé, nesse exato momento ele é perdoado. Então, o Evangelho de Cristo, Jesus Cristo, sua palavra, sua verdade, ela nos pode salvar
Basta a gente aceitar, acreditar que este Evangelho pode nos salvar. Que Cristo, o Filho de Deus, possa estar abençoando a cada uma de nós e pela graça de Deus, amanhã continuaremos nosso estudo. Amém?